Oi, gente, tudo bem? Vamos à aula de hoje? Mais ainda um pouquinho sobre a dinâmica populacional, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o crescimento da população mundial, né, e a distribuição dela. Mas antes, lembrando aquelas orientações, tá certo? Gente, tem que copiar tudo o que está nesses slides? Tem, ó. Vocês devem copiar tudo que está nesses slides e também as questões, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem sobre a população mundial? Dados mais recentes indicam que em 2019 a população mundial já chegou a 7,7 bilhões de habitantes. Tá? Isso dados divulgados pela ONU. E existe um ritmo de crescimento aí que essa população vai aumentar muito para os próximos anos. Embora a população mundial continue crescendo, o ritmo de crescimento da população ela está apresentando redução a cada ano. Isso quer dizer que grande parte dos países do mundo continuam crescendo, mas estão crescendo numa velocidade muito menor do que anteriormente. Tá? Isso quer dizer que os países estão passando a fase da transição demográfica, aquela em que existe um crescimento acelerado da população. E aí, segundo a ONU, as estimativas é de que em 2050 a população mundial já esteja em torno de 9 bilhões, ok? Esse ritmo aí dá uma média de um crescimento anual de 0,33 ao ano. É um ritmo considerado baixo, né? Se a gente considerar o ritmo de crescimento que vem acontecendo até agora, que está em torno aí de 2,2, ok? Outra coisa importante, a distribuição da população mundial ocorre sempre, gente, de forma muito desigual. O que significa isso? Significa que a gente tem muitas pessoas vivendo num lugar só. Então, nós temos no mundo uma distribuição populacional muito desigual. Em algumas regiões, muita gente concentrada, em outras regiões, pouquíssimas pessoas. Em que lugares do mundo, gente, que a gente tem muita gente concentrada? Nós temos próximos de litoral, próximos de rios, são as áreas do planeta onde você tem grande concentração populacional. E aonde tem pouca gente morando? As regiões de altas montanhas, as regiões frias lá próximo dos polos, as regiões desérticas. Estas são regiões que você tem vazios demográficos, quer dizer, pouquíssima gente morando ali. Tá? Então, a distribuição populacional está muito relacionada às condições de sobrevivência do homem. Aí, a gente verifica lá a distribuição da população pelos continentes. A Ásia, é claro, né, liderando o ranking aí com 4 bilhões de habitantes. A Ásia hoje concentra, gente, 65% da população mundial. Em segundo lugar, vem o continente africano, com pouco mais de 1 bilhão de habitantes, e é o continente que deverá continuar a crescer muito, tá? Porque o ritmo de crescimento deles, é em torno de 2,1% ao ano. Então, o continente africano é um lugar que ainda vai continuar crescendo muito. A América está com uma população de 953 milhões, né, de habitantes. A Europa, com 742 aproximadamente milhões de habitantes, né? E a Oceania com 40 milhões de habitantes, tá? Esse é o ranking dos continentes aí em termos de população. O continente europeu já foi o lugar do mundo mais populoso. Ele já concentrou 21% dos habitantes do planeta. Hoje, a Europa concentra apenas 10% de toda a população mundial. Isso por quê? Porque o crescimento populacional na Europa ele vem se mostrando negativo. Isso quer dizer o quê? Que está morrendo mais gente do que nascendo na Europa, certo? Isso por causa das condições de trabalho, né? Condições ruins de trabalho? Não. Quer dizer que todos trabalham, homens, mulheres, certo? A melhoria na qualidade de vida, que está fazendo com que as pessoas vivam mais tempo, né? E com o trabalho fora de casa, as mulheres vão optando por ter menos filhos, então cai muito a taxa de natalidade. Se a gente fizer uma análise de todos esses dados, a gente vê por que a população europeia vem apresentando crescimentos populacionais, então, negativos, tá? A América vem crescendo aí a uma taxa de 1% ao ano,
sendo que quem lidera, quem puxa para cima o crescimento populacional no continente americano é a América Latina, né? México, América Central, América do Sul, os países subdesenvolvidos do continente americano, porque Estados Unidos e Canadá, olha lá, ó, crescem a uma taxa de 0,9%, quer dizer, estão crescendo menos do que a América Latina. E sem dúvida nenhuma, o continente asiático continua sendo o líder, né? É o continente mais populoso do mundo. E por quê, gente? Porque 3 dos países mais populosos do mundo estão ali na Ásia. Quem são eles? É a China, é a Índia e é a Indonésia. Se a gente pegar esses 3 países aí, já vão ser suficientes aí para colocar a Ásia lá em primeiro lugar. Ainda, ó, a gente pode ainda acrescentar Paquistão, Bangladesh, tudo país da Ásia. Tá? A própria Rússia, o Japão, tudo país asiático. Então, com certeza, a China lidera aí o ranking, mas sem dúvida nenhuma ela lidera por causa desses dois aqui, né? China e Índia, ok? A maioria da população mundial viverá na Ásia, na América Latina e na África, certo? Isso porque, gente, por causa das condições dos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos apresentam taxa de crescimento populacional elevada. Por quê? Porque a gente ainda tem taxa de natalidade muito alta e taxa de mortalidade que vai reduzindo graças às melhorias na questão da saúde, na questão de remédios, né, de atendimento médico hospitalar. Então, vai melhorando isso no mundo inteiro, mas a taxa de natalidade continua muito alta. Por isso, Ásia, América Latina e África são os lugares do mundo onde a população mundial vai estar mesmo mais aglomerada, tá? Já os países ricos do mundo, né, a porção rica do mundo, tende a diminuir as suas médias de crescimento demográfico, olha lá, caindo para 0,2% ao ano. Isso aqui é quase não crescer nada, né, gente? Por isso que eles acabam apresentando crescimento muitas vezes negativo. E por que esses países vão ter uma tendência de diminuir o seu crescimento demográfico? Por causa das melhorias sempre nas condições de vida, né? A expectativa de vida deles vai aumentando cada vez mais, né? Por causa de todo o desenvolvimento tecnológico ligado à medicina, à saúde, ao saneamento básico, a lazer, à alimentação. Então, tudo isso somado dá uma condição de vida muito boa, fazendo com que essas pessoas vivam mais tempo e, por isso, acaba provocando aí um ritmo de crescimento muito menor da população, certo? Então, nos países, na região pobre do mundo, nas regiões pobres do mundo, aí, nos países pobres, nós vamos ter uma tendência ainda de crescimento da população mundial e nos países ricos do mundo, nós vamos ter a tendência de diminuição do crescimento da população. Esse mapa, ele ilustra muito bem como é que está distribuída a população mundial. Ó, aqui nós temos o leste da China, super povoado, olha lá, ó, mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Índia, dá uma olhada na Índia, certo? Outro lugar super populoso. Onde mais a gente tem grande concentração populacional? Dá uma olhada na Europa. Tem concentração populacional na Europa? Muito, né? Olha aqui ó, na América do Sul, região de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, área de grande concentração populacional. Estados Unidos, olha lá, ó, a costa leste dos Estados Unidos, onde estão a capital Washington, Miami, Boston, cidades importantíssimas, Nova York, certo? Então, concentração populacional lá também na costa leste. Lembra que eu falei? Ó, próximo de litoral, certo? Ó, no litoral é onde a gente tem a grande concentração da população. Essas áreas de vazios demográficos aqui, ó, aqui é a Sibéria. A Sibéria na Rússia é gelada. Olha lá o Canadá. Gelado. E essa região aqui, por que está vazia, gente? Floresta amazônica, né? Olha lá, ó, deserto do Saara, certo? Então, a concentração populacional, ela está ligada às condições de sobrevivência da população, certo? Muito bonitinho.
E aí vem as questões para vocês responderem. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo, ok? Bons estudos, gente!